Adeus, quartinho lindo. Vou sentir saudade. Mas temos que continuar. Então, o plano é o seguinte. Eu quero chegar até Pasto hoje. Uma cidade já quase na fronteira com o Equador. Mas por questões geográficas é uma viagem longa. Se você olhar no mapa nem é tão longe, mas não são muitos quilômetros. Mas é uma estrada bem complicada porque tem muitas montanhas. Eu acho que eu tenho que pegar um ônibus até Mocoa e lá trocar de ônibus para Pasto. Lá na rodoviária eu vou saber disso. Me parece que são 3 horas e meia até Mocoa e mais 4 horas e meia, eu acho, de Mocoa até Pasto. Eu acho que o maior problema dessa missão de hoje é que eu tô saindo muito tarde. Agora já são acho que 10h30 da manhã. E é ruim chegar à noite no destino, né? A pracinha da cidade está bem cheia de gente. Eu acho que está acontecendo algum festivo, algum evento religioso está acontecendo, eu acho. Então essa rota que eu ia fazer por Mocoa não vai rolar mais, porque a estrada lá é muito no meio das montanhas, muito esburacada, e por causa da chuva houve um desmoronamento de terra e a estrada está bloqueada. Eu vou ter que voltar para Popoyan. E depois de lá pegar um outro ônibus para Pasto. E incrível. Agora eu entendi porque que todo mundo quer passar naquela rua ali. É que o padre está benzendo as motos e os carros. Estou de volta em Popayan. Não imaginava que ia ter que voltar aqui um dia, mas tudo bem. Então eu ia até Pasto, né? Que já é perto da fronteira, mas eu decidi agora em cima da hora ir direto para Ipiales, que é logo depois de Pasto. Que Ipiales realmente é na fronteira. Eu vou ter que dormir hoje à noite no ônibus e chegar amanhã cedo lá em Ipiales. Cheguei em Ipiales. Depois de uma longa viagem, cheguei aqui e já estou praticamente na fronteira do Equador. É isso mesmo, esse é o último destino aqui na Colômbia. Desde San Agustín que eu tava, não tinha como descer direto para cá, porque as estradas estavam bloqueadas por causa de um deslizamento de terra, porque choveu muito esses dias. E aí eu tive que voltar para Popayan, para depois de Popayan pegar um ônibus para cá. E esse ônibus para cá, ele foi tipo um ônibus noturno que chegou hoje cedo. E eu cheguei aqui destruído, muito cansado. Chegou no meio da noite, era 4 da manhã e não podia fazer check-in no hostel ainda. Aí eu fiquei na estação até amanhecer, depois vim pra cá. Foi assim, bem cansativo. Eu não filmei nada desse perrengue porque eu tava realmente tão cansado. Mas enfim, agora já estou bem.
Já tá de tarde aqui, no meio da tarde. Eu dormi, já comi, já tô de boa, já tô me recuperando dessa parte difícil que foi ter ficar assim praticamente sem dormir. Mas a boa notícia é que já estou praticamente no Equador, então eu vou conhecer um pouco dessa cidade primeiro, vou ficar aqui 2 dias e vou mostrar pra vocês, né, como que é uma cidade na fronteira com o Equador. E tem muito que ver aqui, viu? Pelo menos pelo lado natureza, mais do que cidade cultural, histórico, né? Porque é uma cidade muito pequena. Mas já estou aqui na frente dessa linda catedral, olha lá. E vou curtir um pouco o solzinho aqui, porque tá frio, viu? Vamos lá, vamos dar um rolezinho aqui nessa pequena cidadezinha de Ipiales. Interessante que eu sinto que eu sou praticamente o único estrangeiro dessa cidade, cara. Eu não vejo outro estrangeiro, não vejo turista. Sim, não que eu não tô gostando daqui. Aqui é meio estranho, né? Eu achava que era mais turística essa cidade. Mas estamos aí, né? Estamos aí para conhecer o que deve é. Nos últimos dias eu tenho encontrado muitos arco-íris na viagem. Acho que nos últimos 3 dias eu vi arco-íris. Que legal, né? Apenas uma rua de distância daquela rua super movimentada tá essa rua aqui, olha só a diferença. Olha, lá na colina tem o cemitério, ó. Enorme. Algo en mí cambió al oír tu voz. Algo en mí despertó que estaba dormido. Algo en mí revivió. Pensé que lo había perdido. Contigo. Cheguei numa parte que dá pra ver o fim da cidadezinha, né? E pra lá tem, olha só, uma área enorme. Dá pra ver bem longe daqui. E o arco-íris ainda tá lá. A pesar de que fuera, florecía el jazmín. Sentí vibrar tu voz y llegó mi primavera. Se encendió mi corazón.
Fala galera, mais um dia aqui em Ipiales e hoje eu peguei um transporte aí que era para ser uma van, mas acabou sendo um carro que tinha poucas pessoas e vim aqui para um lugar para ver um incrível santuário que é o mais interessante é onde esse santuário foi feito, em cima de uma ponte. E eu vi fotos do lugar e parece ser incrível. Foi apenas 15 minutos só de Ipiales até chegar aqui. Não é bem Ipiales, né? Mas pertence à cidade de Ipiales. E eu tô chegando aqui agora. E esse transporte me deixou aqui num pueblito que se chama Las Lajas. E aqui agora eu tenho que andar até onde é essa incrível ponte. E eu paguei 3.600 pesos para me trazerem até aqui. Bom, pelo jeito não é só o santuário que vai ser bonito, né? É toda a natureza também que deixa o lugar incrível. Uau, é realmente imponente sim a construção, viu? Então, esse é o santuário de Nossa Senhora do Rosário de las Lajes. Apesar de ter uma arquitetura que parece ser antiga,
Ela foi construída entre 1916 e 1949. Ela tem um estilo meio que neogótico, porque ela imita o estilo gótico, né, do século XIV. Para chegar quase embaixo da cachoeira, olha que lindo. Olha lá, tem um teleférico também. Eu cheguei num lugar fantástico, tem uma energia muito boa aqui. É exatamente no meio do canyon. Tem outra pontinha, fora a ponte da igreja, aquela lá, né? Tem essa aqui também. E aqui não tem ninguém. Simplesmente o pessoal não desce aqui porque tem bastante escada pra vir até aqui e não tem fim, né? Chega até ali e acaba. Mas não sei porquê, eu senti uma energia muito... Tô sentindo uma energia muito boa aqui. E aqui passa um vento, nossa, muito, um vento tipo um vento encanado pelo canyon mesmo. Esse parque aqui em volta do santuário é incrível, uma natureza assim, com uma paz. Eu vim no dia certo, dia de semana, não tem quase ninguém de turista. Esse caminho aqui, por exemplo, só eu tô fazendo. Bom demais.
Bom, esse vai ser meu último vídeo aqui na Colômbia. Amanhã cedo já estou cruzando a fronteira para o Equador. E eu só queria dizer que a Colômbia foi um país incrível. Foi mais do que eu imaginava. É um país que eu descobri que tem muita riqueza cultural, histórica e principalmente naturezas e paisagens fantásticas. Colômbia marcou a minha vida, com certeza. É um lugar que eu vou lembrar e sem dúvida eu recomendo uma viagem para esse país. Minha viagem pela Colômbia foi incrível. Eu comecei em Cartagena, nessa cidade maravilhosa no Caribe da Colômbia. Depois eu desci para Medellín, uma cidade fantástica e super cosmopolita. Conheci Jardim e Salento, duas cidades lindíssimas no meio da natureza. Conheci também a linda cidade de Popayán, considerada a cidade branca da Colômbia. Conheci também San Agustín, que é um paraíso no meio da natureza. E finalmente conheci Ipiales, essa cidade incrível na fronteira com o Equador. Nossa, que viagem! Até agora não caiu a ficha assim dessa viagem tão incrível que eu fiz aqui na Colômbia. Foi lindo, eu não mudaria nada. Lógico que muitos lugares não foram vistos, mas sempre existe uma possibilidade de voltar um dia novamente, né? Então, adorei, foi tudo ótimo. Estamos aqui na fronteira, já passei pela imigração, carimbei o passaporte de saída da Colômbia. Primera vez en Ecuador. Frontera con Colombia, Ecuador. Colombia presente, Cali, Colombia. ¿Cuántas veces ya has cruzado la frontera? 4 veces. Ecuador es mi segunda casa. Gracias a Dios tengo todo a Ecuador. Soy colombiano. Pero gracias a Ecuador, tierra ecuatoriana, mi familia come bien, estamos bien. Bendiciones. Yo quedé un mes en Colombia. Fue magnífico. Gracias a Dios, Colombia es un país de mucha riqueza, comida, naturaleza, pero Sí. para allá ya otro país, otra cultura, Sí, aqui empezamos, otra aventura Aqui- más. aqui começamos um novo capítulo na viagem. Vamos lá. Pronto, depois de quase 1 hora na fila da imigração, consegui carimbar a entrada no Equador. E agora a gente está esperando aqui uma van para Tulcón, que é a cidade mais próxima aqui da fronteira. Algo en mí cambió al oír tu voz. Algo en mí despertó que estaba dormido. Algo en mí revivió. E já peguei um ônibus para Quito. Esse ônibus vai demorar 6 horas para chegar lá em Quito. Vou chegar às 8 da noite e eu paguei $8. Mi corazón, mi alma cerrada.
sentí vibrar tu voz y llegó mi primavera, se encendió mi corazón. Cerrada frente a un frío invierno, a pesar de que afuera florecía el jazmín, sentí vibrar tu voz y llegó mi primavera, se encendió mi corazón.